E eu tenho sempre que me ater nos terços faciais. As quedas da face, elas vão acontecendo. E isso me ajuda, eu sabendo dessas 7 quedas, que é nas sobrancelhas, pálpebra superior, inferior, a formação do sulco naso, marionete, ponta de nariz. Eu sabendo dessas quedas, eu consigo avaliar a face. Eu avalio todos os terços, mas eu não deixo de avaliar essas pitoses. Já aconteceu essas pitoses? Tem como eu melhorar cada pitose dessa? Gente, a harmonização é linda, a gente consegue fazer muita coisa com ela, né? Olha só, quando a gente tem a queda da sobrancelha, vocês podem observar que já está tendo reabsorção de têmporas. A pessoa já tem aquela depressão nas têmporas. É a hora que a gente vê que tem que preencher a têmpora. Só de preencher a têmpora, a gente já consegue elevar um pouco a sobrancelha, entendeu? E lógico, às vezes precisa de associar procedimentos, por exemplo. Nessa foto aí mesmo, a gente tem que fazer blefaroplastia sem corte com jato de plasma, só de um lado da face. Esse lado da face dessa paciente, ele é todo pitosado, entendeu? Mas deu uma melhora bem interessante depois. Porém, a pitose vem desde essa região frontal. Então, ela teria que também fazer cirurgia. Mas já melhorou tanto que ela não vai fazer cirurgia. Ela está adiando a cirurgia dela. E a gente consegue, sim, aumentar essa distância palpebral que a gente tem de sobrancelha até o orbicular aqui, né? Os olhos, quando a gente faz esse preenchimento de têmpora. A minha têmpora ela é tão reabsorvida que desse lado aqui cabe 1,5 ml e esse aqui cabe 1 ml de ácido hialurônico. De elancê, aqui não dá nem meio, elancê rende mais. E desse lado aqui dá meio. Então, assim, e dá um aspecto mais jovem na têmpora. Tem têmporas muita depressão. Aí eu vejo a paciente na clínica, de vários profissionais, a pessoa vai lá e faz aquele malar com aquele zigomático imenso. A têmpora que já era com depressão, parece que está com mais depressão ainda, porque eu aumentei tanto o zigomático que ela, visualmente, ela fica com mais depressão. Então, assim, quando forem avaliar, não deixem de olhar a têmpora. Gente, a têmpora bem preenchida, ela consegue, ó, faz esse movimento aqui na têmpora, ó. Ela consegue segurar marionete. Então, não adianta eu preencher uma marionete sem eu preencher uma têmpora, entendeu? Se ela já tiver reabsorvida, claro. Se ela já tiver com depressão, eu preciso de preencher uma têmpora para me melhorar uma marionete. Então, eu preencho a têmpora, depois eu pego e venho e faço a marionete. Um ajuda o outro, é aquela questão, eu preencho uma região para ter melhora em outra e para ajudar a segurar o preenchimento de outra região. E ainda associo com toxina também nos depressores. Eu também não consigo uma boa resposta de pálpebra inferior se eu não fizer uma pré-maxila. Então, e ainda consigo, com a pré-maxila e o malar, ainda consigo melhorar meu suco nasogeniano, porque eu preencho e reposiciono o meu tecido. Então, é aquela questão, quando o paciente chega pedindo suco, você tem que explicar para ele que ele precisa de malar também. Às vezes, ele é mais gordinho, não precisa de fazer essa pré-maxila, faça só o zigomático, entendeu? Então, a têmpora, nossa face inteira depende da têmpora. Ninguém começa harmonizando de malar. É um ponto que rejuvenesce, é um ponto que vende, mas a gente começa harmonizando do terço superior. Têmporas é o primeiro que a gente vê. Se ela já está com depressão, preencha. Às vezes, só a têmpora já dá causa um rejuvenescimento no paciente, principalmente quando ela está muito reabsorvida. Depois da têmpora, a gente tem que olhar a pré-maxila. A pré-maxila, ela consegue me ajudar a melhorar toda a minha região de pálpebras inferiores. Não que eu não precise de preenchê-la, que às vezes eu preciso complementar na pálpebra também. Mas eu consigo melhorar a pálpebra superior e já consigo melhorar um pouco também dessa região de sulco nasogeniano. E quando eu pego e ainda complemento fazendo todo o meu malar zigomático, eu melhoro mais ainda o meu sulco nasogeniano e aí eu consigo melhorar não só minha pálpebra na região média, mas também a pálpebra na região lateral. Então, são as dependências de regiões que a gente tem que ir preenchendo. Aí, quando eu faço esse zigomático, já começo com todo o lifting também. Eu já levantei a têmpora, já levantei fazendo pré-maxila e zigomático. Eu vou ter melhora levemente de marionete,
de sulco nasogeniano e de pálpebra. Uma coisa vai levando a outra, entendeu? E aí a gente começa a ter a suavização da face do paciente. Aí eu venho preencher toda essa região, eu vejo só o malar foi suficiente para a olheira ou não. E aí, se não foi suficiente, eu vou preencher a olheira, entrando justamente no ponto de Riston, e vou no osso da órbita da pálpebra. E aí eu preencho em bolos um pouquinho, afasto, vou na outra região, preencho um pouquinho. É tipo, vem, despejo aqui um pouquinho, volto, vem e despejo um pouquinho. E isso, gente, é no osso, porque aí primeiro eu preencho no osso, com um preenchedor pesado. Aí eu vejo o paciente depois de uma semana. Ela bebeu água, ela teve uma vida normal em casa, e aí aquilo ali hidrata. Ela volta, e aí eu vejo a necessidade de preencher subcutâneo ou não. E quando eu preencho no subcutâneo, eu não uso mais o leve. Porque o ácido hialurônico leve, ele normalmente ele é linear. E quanto mais organizadas são as moléculas dele, mais água ele retém. Aí eu posso ter bolsas, então eu preencho com um levemente mais pesado. Não o mais pesado de todos, mas um médio para pesado, que aí vai reter menos água. E coloco só gotinhas de ácido hialurônico para poder melhorar, tá? Essa questão da pálpebra. Ou hidroxapatita com ácido hialurônico bastante diluído, que você vai ter até bioestimulação, principalmente se já existe uma certa flacidez. Mas nunca deixem de preencher uma pálpebra inferior, primeiramente no osso, para depois você avaliar se precisa de fazer no subcutâneo. A proporção de suco nasogeniano, ele já melhora com o malar, como eu falei. Só que às vezes é tão profundo que eu necessito fazer também um preenchimento no suco nasogeniano. Eu normalmente vou aqui próximo à piriforme e entro 90 graus, faço um bolus bem profundo. O bolus, ele me dá a probabilidade de aumentar, de elevar toda essa região aqui do meu lábio também. Então, eu já tenho uma melhora grande, um lifting dessa região, entendeu? Que já começou fazendo aqui no zigomático. E faço a retroinjeção bem básica, que todo mundo conhece com a cânula, tá? Isso aí só que você vai fazer no suco nasogeniano. E é pouco produto. Por que é pouco produto? Porque você já ele começou a elevar com tempra e com malar, entendeu? Depois a gente passa para marionete. Olha, gente, essa face. Mesmo uma face redondinha, com flacidez, a gente consegue resultado. Já é uma senhora, já tem sua possível pitose e não está afim de passar por cirurgia. Então, a gente consegue uma melhora dela preenchendo nos lugares certos, a quantidade certa. Ela não queria muita coisa, então a gente conseguiu dar uma melhorada aí no aspecto dela. E olha o tanto que melhorou aí. Se eu tivesse utilizado, se ela tivesse feito fios, seria melhor ainda, né? Mas é uma paciente de curso, não era curso de fios, né? Era de preenchimento, então foi feito preenchimento. Mas com certeza uma senhora dessa, que seria até bom vocês fazerem uma programaçãozinha dela, né? Para uma próxima aula, para a gente discutir, porque assim, foi preenchimento, porque foi de curso, mas em uma clínica particular, a gente tem muita coisa para fazer nela antes de fazer um preenchimento, né? Então, é um caso a se pensar aí para vocês planejarem, gente. Então, a região de marionete é uma região que eu começo preenchendo aqui, nessas comissuras, para dar uma levantadinha nesse sorriso triste. E, às vezes, não é só essa linha que eu preencho aqui, gente. O pré-jaws, ela é uma continuidade da marionete. Então, às vezes, eu tenho que fazer o pré-jaws e fazer marionete. E não é preencher só uma linha. Tem mandíbulas, dementos, aliás, junto com a marionete, que é mais eficiente de um lado, é mais chapadinho de um lado que do outro. Sabe, a melhor visão que você vai ter? Essa daqui, ó. Quando você deita, inclina o paciente na nossa cadeira e tira uma foto. Você vai ver a diferença que existe de um lado do mente e do outro, para você poder estar preenchendo esse paciente. Posso trabalhar aqui nessa região de pré-jaws em osso e no subcutâneo para complementar. Aqui é só realmente no subcutâneo. Posso trabalhar com cânulas para poder dar o volume e posso complementar também os hashtags que a gente faz aqui mais superficial com agulha, tá? A gente só tem que saber trabalhar com agulha e com cânula, né? É lógico que com cânula a gente vai ter menos edema, tá? Olha a proporção mento-labial que a gente vê numa paciente dessa. Você vê que a paciente, ela tem lábio inferior demais. O lábio inferior dela é muito à frente do mento. Ela praticamente não tem mento.
E o aumento dela é celulítico, ela é séria. Então, você coloca, nem precisa de colocar muito mento aí, e tem que colocar mais lábio superior. Olha só a proporção dela. A gente precisa de colocar obrigatoriamente lábio superior nessa paciente, para jogar ele mais vestibularizado que o lábio inferior, e colocar um pouquinho de mento, para deixar mais harmônico a visão lateral que a gente tem dela, e também frontal. Olha o tanto que melhorou. Olha o tanto que esse detalhe rejuvenesceu a paciente. Só lábio fez também um pouquinho inferior, tá? Porque o lábio dela era muito retão, muito cobra, né? A gente só valorizou um pouquinho a região medial, o meio do lábio inferior. Foi muito pouco, só para valorizar. Trabalhou todo o lábio superior dela e um pouquinho do mento. Olha o tanto que a face fica mais leve com um detalhe que a gente faz no paciente, né? E olha que isso aí foram, se eu não me engano, 2 seringas só, para fazer um detalhe que vale a pena, né? A paciente volta sempre. A questão do ângulo de mandíbula, sempre não esqueçam de levar em consideração a proporção zizi e gugu, tá? Nunca esqueçam de olhar a classe esquelética, aquele perfil mandibular que a paciente se encontra, tá? E, às vezes, mesmo uma paciente classe 3, precisa de um preenchimento de mandíbula. Essa paciente aí na segunda foto, ela fez cirurgia ortognática de classe 3. E mesmo depois da cirurgia, ela ficou irregular dos lados, entendeu? Ela achava o mento muito grande, e realmente, mesmo depois da cirurgia, continuou grande, mas, assim, a classe dentária melhorou. E ela ficou totalmente regular, um mais alto, outro mais baixo. Então, mesmo sendo aquele padrão 3 mais operado, a gente teve que mexer em ângulo de mandíbula para deixar ele mais equilibrado e fazer lábios, só lábios, depois, sem mexer no mento, já suavizou a face dela. Olha para vocês verem o tanto que o planejamento faz uma diferença na face de um paciente. Você não precisa sair fazendo tudo na face do paciente. É só você fazer detalhes que fazem com que ele fique mais jovem, entendeu? E isso aí são detalhes, né? E aquele padrão masculino que a gente tem que deixar realmente o zizi, o gogô, 100% e 100% coincidindo para ficar realmente masculinizado. Os lábios, para você perceber essa foto aí também que aparece, lateralmente falando, ela tem muito mento, né? Então, a gente fez uma questão aí de disfarçar também a visão lateral dessa paciente. E o lábio, ele ficou numa proporção melhor. Olha a proporção labial superior em relação à inferior. Tem o mento junto, mas assim, se você olhar só o lábio, a gente precisa de trabalhar no lábio superior, obrigatoriamente falando. Às vezes, eu não consigo todo esse resultado só com volume. Às vezes eu tenho que fazer volume e contorno para me conseguir mais resultado ainda, mais vestibularização ainda. Então, às vezes eu trabalho volume e contorno num lábio e só volume em outro, ou às vezes nem faço nada no outro. E pode ser vice-versa, dependendo do padrão esquelético que a pessoa tenha, né? O nariz é aquela questão que já é detalhe. É um caso, eu falo que é um caso que tem que ser casado com a face e trabalhado separadamente. É uma questão individual de uma giba, que você vai lá e pode fazer ácido hialurônico, pode fazer fios. Hoje já tem a parte cirúrgica que a gente já pode limar o osso nasal. Então, assim, tem muita coisa para se fazer no nariz, muitas possibilidades de tratamento. E empinar o nariz, ou com ácido hialurônico, ou com fios, ou casando os dois, né? Que dá para a gente chegar numa proporção que deixe harmônico essa distância labial, esse ângulo labial, nasolabial, e também o dorso do nariz. Porque a gente, quando olha o dorso, quer ver um dorso retinho e uma pontinha empinada, né? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com os tipos de produtos, porque o nariz, ele não tem uma quantidade de osso suficiente para ter uma estrutura que apoie o ácido hialurônico. Então, assim, o ácido hialurônico, às vezes, quando você trabalha só com ele, você coloca, por exemplo, nessa deficiência de giba que ela tem aí, coloca na raiz do dorso para dar uma equilibrada. Às vezes, essa paciente mesmo foi uma que depois de um ano voltou no consultório querendo fazer mais ácido hialurônico. Foi na hora que eu convenci ela de fazer a giba. Por quê? Porque aqui
eu fiz assim, eu peguei o ácido hialurônico que estava na lateral, empurrei todo para a região do dorso dela de novo e ficou todo reto. O ácido hialurônico às vezes escorre para os lados e a pessoa fica com aspecto com o nariz mais largo ainda. Então, eu acho que fios veio para casar aí e melhorar essa possibilidade, porque o fio não vai sair para o lado, a não ser que a pessoa tenha rinite e fique esfregando o nariz e os fios vai todo para os lados, né? Então, isso aí a gente tem que considerar para poder trabalhar. Eu falo que eu não pego mais paciente com rinite, peguei um para nunca mais. E importante informar o paciente sobre o termo de consentimento. Às vezes tem detalhes que vocês têm que colocar no termo de consentimento, explicar sobre as proporções áureas, que é interessante ter esse padrão facial, que isso vai rejuvenescer ele, entendeu? Ter fotos para mostrar, né? Para a gente poder falar o que a harmonização é capaz de fazer. E é incrível, gente, ele começa, ele não, eu acho engraçado, eu trabalho no gama, nem em torno. E às vezes as pessoas não têm a quantidade de dinheiro que tem no plano, né? Ele começa a fazer harmonização com dificuldade financeira, mas com um mês ele arruma dinheiro para fazer mais coisa. Então, ele não precisa fazer o mais caro, ele precisa só de harmonizar, nem que seja aos poucos. E isso vocês vão explicando para o paciente que não precisa de ser tudo de uma vez. E, na verdade, meus pacientes, a maioria deles não gosta de fazer tudo de uma vez, eles gostam de harmonizar aos poucos, que eles não gostam que as pessoas percebam. Já eu sou metida, eu gosto que todo mundo percebe. Porque aí, quando as pessoas percebem, eu vendo. Aí tá o caso da Fê, eu acho que eu não tenho ela, né? A conclusão do caso dela ainda. Eu já fiz mais coisas nela. Essa aí foi antes da lipo cirúrgica. E é um caso que eu quero que vocês avaliem e programem para vocês verem o que ficou, como ficou o rosto dela. Ela tá aqui do lado, por isso que eu tô rindo. Essa é a foto inicial dela antes da lipo cirúrgica. E depois disso a gente já fez mais coisa. Eu não vou falar tudo que foi feito, mas é um caso para vocês planejarem em casa e a tarefa de casa para vocês. O que vocês fariam nessa face? Eu não acabei ainda de fazer, não, ainda tem coisa para fazer nela. Mas o que vocês fariam de tudo que vocês viram hoje, que a gente explicou em relação ao planejamento full face, o que falta nela para fazer, para melhorar, tá? Posso até tirar uma foto dela e postar para vocês, eu acho que ela já até tem no Instagram, só que não está concluído 100%. E vocês podem me dar essa conclusão também. Tá, joia? Eu quero que vocês... Tarefinha de casa para vocês. Gente, dúvidas, perguntas, podem perguntar. Estou presente. Suplementação, perguntou aqui. Ah, beleza. Geórgia, injeção de ácido hialurônico na ATM. E é muito fácil de aplicar. Você usa o ácido hialurônico mais fininho que tiver. Por exemplo, Renova. Renova Fio é o mais fininho deles. Tem que ser fininho, porque senão a pessoa sente dificuldade de fechar a boca. É excelente. Sabe aqueles estalidos, aquela dor que sente quando a pessoa aperta aqui? Vai embora imediato. Você vai pedir o paciente para ficar com a boca aberta. Se você tiver um abridor de boca, volta ele no gás, que tem que ficar o máximo aberta possível. Abre sua boca aí e pega aqui do lado, ó. Forma um buraquinho, forma. Ele com a boca aberta, nesse buraquinho você vai com a agulha mesmo e injeta 0,2 ml de ácido hialurônico. Caiu no vazio, já tá bom, você não precisa entrar com a agulha toda, não. Quando você tira... Com agulha mesmo, né? Com agulha mesmo. Pode ir com agulha, tá? Nesse buraquinho, entra, aspira, caiu no vazio, já aspira, e aí injeta 0,2 ml. Tira a agulha, tira a gás que estava na boca, mantendo a boca dele aberta, porque ele não pode fechar a boca, senão ele quebra a agulha. Então, é bom colocar o abridor mesmo. E aí, a dor, Geórgia, passa instantaneamente. Se for nas duas ATMs, pode fazer nas duas. Se for em uma só, pode fazer em uma só. A durabilidade tem a ver com os cuidados do paciente. Se é um paciente que já usa placa, vai durar aí de 8 a 10 meses. Se ele não tem os cuidados devidos, aí vai durar bem menos, entendeu? Mas é só 0,2 ml. E não precisa fazer massagem, porque só de eu estar conversando, mastigando, já é uma massagem. E quando cair nesse vazio, vai entrar normalmente aonde? Eu lembro no primeiro curso que a gente fez, você explicou isso, e eu fiquei assim, meu Deus, no ouvido, né? E aí depois eu tive curiosidade. Aí entra com a agulha aquela articulação que tem na hora que a gente disco articular, entre o articular e entre o ângulo de mandíbula ali, esse movimento que a gente faz,
Entre esses dois ossos tem cartilagem. A cartilagem normalmente já está gasta, você vai cair no vão dela. Ah, entendi. Tá. Onde deveria ter a cartilagem, não tem mais. Entendi. Obrigada, viu? Nada, meu bem. Tá bom. Obrigada. Nada, meu bem. Mais alguma, gente? Pergunta? Não? Então, vocês pensem um pouquinho aí, façam o plano de tratamento da Fê e a gente discute também, tá? Tá bom? Isso. E aí você tem que entender que o que eu consigo com contorno e o que eu consigo com volume. A deficiência do meu paciente é no contorno ou é no volume? Às vezes também eu tenho um lábio que não tem definição nenhuma. Ele tem ali, ele tem volume, ele tá carnudo, todo volumizado, mas você não vê desenho nele. Aí você tem que fazer um contorno bem definido. Agora aqui, como é uma boca feminina, a gente tem que lembrar que aqui, no lábio feminino, ó, ele é mais fechadinho, ó. Então a gente faz ele mais fechadinho. Ó, aqui a gente vai começar fazendo essa inclinação superficial e com a agulha que eu faço, seguro e vou fazer a retroinjeção para ficar bem definidinho. Eu sempre gosto de fazer fio nasal e arco do cupido, porque eu acho que dá uma sensualidade muito grande para os lábios.